tarde da boa para nós de quarta-feira. Bem-vindos a essa live, a esse encontro. E minha convidada já chegou. Oi, Rita, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Aproveite enquanto o Insta está chamando seguidores, avisando que avisou, que já começamos a live, que estamos aqui on já. Clica nesse aviãozinho aí e manda o convite da live para algumas amigas. E eu vou mandar aqui também. Aí. Oi, Mi. Bem-vinda. Vamos lá. Alto. Vou colocar o tema aqui da live. Como que vocês estão? Vão me contando. Ana. Ok. Deixa eu aqui. Enviando o convite aí, Ana, para você. Confirma para mim se o áudio tá bom, o vídeo. Olá. Aê, tarde boa. Boa tarde. Tudo bem? Tudo ótimo aí com você? Tô ótima também, graças a Deus. Bom, que alegria ter você conosco aqui na jornada do autoconhecimento. Desde já eu sinto muito grata por esse seu sim e pela preciosidade e valoroso conhecimento que você está trazendo para nós hoje. Emoções. Eu que agradeço. Para mim é uma honra estar aqui compartilhando, né, um tema tão bom, né, prima? Tão importante Sim. nas nossas vidas. Então, para mim é uma honra estar aqui. Obrigada aí pelo convite. Tá me vendo bem? Vamos lá? Sim. O áudio tá ok, o vídeo? Da Acredito minha que parte, sim. sim. Uhum. Também. Fala um pouco de você e E dê vamos começar. continuidade. Sim. Tá bom. Para Então, quem está primeiramente, chegando agora, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. bem-vindos, bem-vindas, né? Meu nome é Ana Carolina, eu sou psicóloga de formação já há um tempinho. Atualmente estou em formação na análise transacional, me considero analista transacional em formação, fazendo a pós. Tenho experiência com a parte organizacional, atualmente na clínica. Estou muito feliz de estar vivendo essa nova experiência, são novos olhares, né, prima? São novas formas de abordagem. E estou muito feliz. Sou servidora pública também, tenho 44 anos, sou esposa do Carlos Manuel, filha da Helenice Duel e mãe de Giovana e Igor. E para mim, eu gosto muito de falar de psicologia, eu gosto muito de falar de gente e acredito, né, para começar assim, o start, né, para a gente começar a refletir sobre isso, né, prima? Bom, sou prima da Isabela, para quem não sabe da nossa história, e por vezes vou falar Sim. prima, né, porque tem jeito, né, gente? Sim. Primas Por que que não? primas. E Além de primas, colegas de colegas de trabalho. profissão, com Olha muito quanto. orgulho, Claro. muita troca rica, né, prima? E começar já a falar em mudanças, né, prima? Eu acho que o cerne
de tudo na nossa vida é a gente entender que a gente tem constante mudança e que a gente pode sim mudar. Por mais que padrões de emoções, a gente vai falar aqui um pouquinho, são padrões aprendidos, são Uhum. padrões que vêm lá da nossa infância, que a gente aprende em relações com pais, irmãos, né? E depois na escola, enfim. E que são padrões muito arraigados no nosso jeito de ser, agir e pensar. Mas é possível mudar. Então, eu já começo a minha fala dizendo para todos que estão aqui com a gente, ao vivo, e quem vai assistir esse vídeo depois. É possível mudar. Tem que querer. Preciso querer mudar. Sim. Fácil? Não é, às Não. vezes não. Às vezes ou sempre, né? Mas é possível, né? Torna-se um pouco mais leve ou menos sofrido ou mais fácil quando tem-se o conhecimento, tem-se o autoconhecimento, as ferramentas corretas. Aí é um atalho bem significativo para essa mudança. Eu diria que é o primeiro passo, né, prima? É a gente se conhecer, é a gente conhecer a nossa história, a gente conhecer como que a gente funciona. Porque eu tenho um padrão de emoção, e a gente vai falar aqui, peculiar da Ana Carolina, que vem da história do Hélio, dos meus avós paternos, da Uhum. Helenice e dos meus avós maternos. E a Isabela tem outro padrão de sentimentos, de emoções, que conduz a seus comportamentos, e tá tudo bem. Mas na Exato. nossa interação, nós vamos muitas vezes ter alguns embates ou não por conta dessas diferenças, né? Uhum. E que acima, e assim, é outra coisa que eu acho importante a gente começar a pensar, que vem culturalmente aí, a gente é educado para isso. Não existe emoção boa e emoção ruim. Claro. O Boa. que existe é uma educação de que para algumas emoções elas não são bem-vindas pelo outro na relação, né? E outras Uhum. são mais bem acolhidas, que nós vamos falar um pouquinho das emoções disfarces, né? Show. Então, eu acho que a gente pode começar, prima, eu fazendo uma pergunta para você. É bom para vocês que estão assistindo refletirem também um pouquinho. Posso? Vai lá. Vamos lá. Eu Só um queria que você... minutinho. Tá, Deixa eu só pode falar. falar aqui, para quem está aqui conosco, né? Hum. O que tiver vontade de compartilhar, de perguntar, de trocar ideia, utilize os comentários e bem mesmo, aproveite bem esse momento, tá? Muito Isso aí. bem-vinda. Então tá. Pergunte. Então, eu queria, Bela, que você pensasse na sua vida como se você tivesse agora, nesse momento, suponhamos que você trabalha numa empresa, num lugar, e de repente, do nada, você recebe um convite de uma promoção, para você ser promovida nesse emprego. E aí você Sim. precisa de tomar uma decisão rápida. Quando você tenta imaginar essa situação, qual que é a primeira emoção que você acha que você sentiria diante desse caso, dessa situação? Medo. Senti Medo? medo agora. É. Medo de quê? Medo do que vai vir para frente. O Do que vão novo, querer de mim, do novo. Sim. de expectativas. Uhum. Eu vou dizer para você o que quando me vem essa palavra, estou num lugar, promoção, o que me vem de sentir emoção primeiro, assim, para mim é alegria. Então, o Ok. que eu quero trazer com isso, né, gente? É que a emoção, ela é visceral, ela é biológica, ela é natural, ela é o que impulsiona a gente para a vida. E todos nós temos emoções. Por mais que eu consiga manifestar de uma forma, Isabela de outra e outras pessoas de outra, mas todos nós temos emoções. Todo Uhum. ser humano. Por mais que eu não conheça, não reconheça, não aceite, mas todos nós temos emoções. Então, ela é natural, né? Então, diante de um mesmo estímulo que eu coloquei aqui, que para a Bela causa medo, para Ana Carolina é alegria. Sim. Então, o que a gente já entende disso aí? Existe um estímulo que é igual para mim e para ela, mas que nós vamos reagir de maneira diferente. E tá tudo ok. Porque a Isabela tem uma história, tem injunções, tem aprendizados lá, experiências passadas, que traz esse estímulo para um contexto dela. Uhum. E para mim é outro contexto, porque
eu vivi outras situações e que me traz essa emoção de alegria. O que eu vou fazer com isso é um segundo passo, né? Então, acho que é o primeiro ponto a gente pensar. Existe um estímulo, ou vários na nossa vida. E aí, conforme os estímulos, eu vou sentir uma emoção diferente. E aí vem o primeiro ponto. A gente entender que o outro é diferente de mim. Que eu, Show. diante do estímulo, eu posso reagir de uma maneira. E o outro de outra, e tá tudo bem. Né? Sim. Então, eu acho que é a primeira coisa que a gente pode começar a pensar por aí, né? E vamos pensar. Emoção, ela acontece, como eu falei, no nível biológico, fisiológico. Ela vem como uma reação natural a um estímulo. Mas a gente é um ser tudo conectado aqui, né, prima? Nós temos mente, nós temos corpo, né? E nós estamos tudo junto aqui, tudo funcionando ao mesmo tempo. E essa emoção vai ser gatilho para um pensamento, para um sentimento que a gente entende na AT. Não sei o que você pensa disso, depois eu quero que você compartilhe comigo. Que a emoção, ela está num nível, digamos, entre aspas, inconsciente, mais fisiológico, mais reativo. E o sentimento é quando a gente começa a entender essa emoção e a gente começa a dar sentido para essa emoção, dar um significado, vai mais para a consciência. Então, a emoção está, né, num plano aqui mais consciente de interpretação. Interpretei aquilo, já podemos entender um sentimento. E uma coisa que é corporal. Então, muitas vezes, o medo causa o quê? Palpitação, pode causar, né? Palpitação, sudorese, cada pessoa vai reagir de uma maneira. Então, meu corpo, ele tá dizendo, tá dando sinais de qual que é essa emoção que tá por trás. Né? E o sinal, ele é lá dentro, bem consciente, aqui e corporal. E num terceiro grau, digamos assim, lá na frente, a gente tem o comportamental, que é o que interfere nas nossas relações. Mas nós vamos chegar nele ainda. Né? Eu acho que é importante a gente pensar nisso. Muitas das vezes, eu tô olhando para essa emoção e já tentando interpretar de uma forma que eu fui educada para aquilo, que a gente brinca, né? Brinca não. A gente fala de uma forma mais leve, nós somos deseducados emocionalmente, né? Sim, sim. Desmistificar isso. Falar, não, eu sinto emoção sim, eu posso sentir raiva. Eu posso sentir medo. Eu posso chorar. Eu posso chorar. Quantas pessoas, prima, você não conhece aí na sua experiência clínica, que a gente já falou isso em outro momento, que tem uma vida, uma carreira profissional e fala, mas tem um vazio aqui dentro. A pessoa nunca foi permitida chorar, colocar para fora as emoções. Não é mesmo? Quem já ouviu aí, engole esse choro. Quando criança. Você não é forte, não? Mas você é tão forte, por que você tá chorando? Chorar não é coisa de homem. Homem não pode chorar. Não tem que ser forte. Não é? A gente vai ouvindo, a gente chama isso até de injunções, né? A gente vai ouvindo essas mensagens da vida e de pessoas próximas e a gente vai criando um jeitinho de ser ali. E de reagir a essas emoções. De reagir, Eu já ouvi muitas vezes, não. Dentro do consultório mesmo. Da pessoa vir, você vê que a emoção tá subindo. A gente fala, a emoção vai subindo, né? Até uma hora que ela... E a pessoa pega e faz assim, aperta o olho. Ó. Aí eu falo assim, você tá querendo chorar? Aí a pessoa engasga e fala assim, mas aqui você pode chorar. Te dou permissão pra você chorar. E a pessoa não consegue. Ela não consegue vir, né? Aí, aliás, vir, né? Porque a emoção tá lá dentro dela. Isso aí depois, futuramente, pode acarretar outras dificuldades, né? Mas vamos deixar isso mais pra frente. Então, a emoção é energia. Ela te impulsiona para alguma coisa, né? Então, o medo te protege de alguma coisa. A tristeza é quando você perde. A alegria, o amor é quando você conquista. E diante daquilo ali, você tem a necessidade de um comportamento específico, né? Então, a gente fala... tem um livro que é do Antônio Pedreira, que ele fala que a emoção tem 3 momentos. Que um é o sentir, um é expressar, e aí é corporal. E o expressar é através da fala, que às vezes a pessoa fala ou não. E o corporal, né? Que é demonstrar através do corpo. Por exemplo, na alegria, a gente tende ao quê? Compartilhar,
sorrir, querer abraçar o outro, querer contar para as pessoas, nossa, hoje eu conquistei tal coisa, eu tô tão feliz. E aí a tendência, não que todo mundo vai agir dessa maneira, mas é uma tendência, né? E a tristeza? A tristeza, a gente tem uma tendência de no manifestar, no corporal, ficar a cabeça baixa, o olhar mais baixo, às vezes ficar mais calado, querer Recolher. ficar em casa sozinho, quieto, né? Então, Chorar. ou chorar, fala mais baixinho. Então, são reações que a gente vai tendo ali, que a gente vai aprendendo também ao longo da vida, né? Então, é a forma que a gente tem de demonstrar, de pôr pra fora. Agora, existem pessoas que não conseguem, né? E às vezes ela vai acumulando. Se ela não consegue demonstrar, seja verbalmente, seja no corpo, e ela ficar ok, tá tudo bem. A questão é quando eu não consigo chorar, quando eu não consigo expressar, e isso me causa um mal-estar. Aí a gente pode pensar numa possível psicossomatização mais para frente. Sim. Né? E esse não conseguir não entra no nível de capacidade, tá, gente? Entra no nível do que eu, enquanto criança lá, através das minhas figuras parentais, meus pais, ou de quem cuidou de mim, me permitiu sentir e expressar essa emoção. Se permitiu, muito provável que eu me torne um adulto que expresso, e que falo, e que sinto. Se não me foi permitida, onde a Ana vai trazer que ela disse, a gente arranja um disfarce lá. Mas a gente tem grande possibilidade de vir para o adulto, para a fase adulta, com dificuldade de chorar, de expressar, por essa permissão ou não, ou proibição. Né? Muitas vezes a pessoa na vida adulta tem a dificuldade até mesmo de olhar para as emoções. Porque não teve essas permissões, não teve, né, isso como processo natural, e ela nem consegue olhar para dentro de si, né, prima? Então, assim, é como se ela passasse aí a vida, o tempo, e ela deixa ali guardadinha a emoção quietinha. Tem alguém que não sente medo? Já ouvi Quem? muito. Eu não tenho medo, eu não sinto medo. Exato. Não existe, né? Raiva, que é um sentimento banalizado, que é um sentimento que ele não tem uma aceitação social, né? E eu sei muito bem disso, porque é uma emoção que eu costumo expressar mais, né? E eu sei o quanto é não aceito pelas pessoas. E muitas vezes eu tenho que justificar muitas ações, porque o que é aceito são aquelas emoções ditas boas, né? E é por isso que tem os disfarces. E às vezes, muitas vezes a raiva é disfarce de uma emoção boa, que como você acabou de endossar, não foi permitida sentir, né? E só fazendo um link, né, prima, com a nossa última live, hoje em dia está cada vez mais conectada a questão da neurofisiologia, da neurociência, da psiquiatria, né? Dos estudos médicos, de comprovar tudo isso cientificamente. Então, a proximidade da psicologia com essas áreas, com a área médica principalmente, hoje está muito... Mas... Então, graças a Deus, nós estamos de mãos dadas. Foi né? feita uma ponte já, né? Que antes não existia essa ponte. Isso. E a doutora Ana Cláudia, no livro, né, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, nos 5 arrependimentos, um deles é o quê? Que a pessoa lá na frente, no momento de uma doença incurável ou da possibilidade da morte, um dos arrependimentos dela, eu gostaria de ter vivido e expressado mais meus sentimentos. Né? Então, do tanto que isso é importante, a gente não vive sem emoção. A gente não vive, ela é visceral, ela é humana, ela é natural, ela tá aqui com a gente o tempo todo, né? E querendo ou não. Querendo ou não. E ela conduz nossos comportamentos. Tem como, prima, você pensar em algum comportamento, alguma atitude zero emoção? Não. Não tem como. Não existe. Não existe. Assim como não tem como pensar em uma emoção sem zero pensamento. Sem pensamento. E sem comunicar com o corpo físico. E sem comunicar com a palavra. Porque às vezes eu não demonstro em palavra, mas eu demonstro em gestos. Sim.
nas linguagens lá do amor. Às vezes eu não consigo falar, eu consigo fazer em ato de serviço, Uhum. eu consigo dar um presente para uma pessoa. Às vezes eu estou dizendo para a pessoa que eu amo através de um presente, Sim, né? sim. É muito Muito bom, eu bom. amo muito esse tema. Então vamos falar um pouquinho das Também. emoções autênticas, né? O que a gente considera aí na análise transicional como emoção autêntica. Então, na análise transicional, a gente considera 5 emoções autênticas. Tem autores que falam de emoções naturais, né? Ou espontâneas, que são o amor, a raiva, a tristeza, a alegria e o medo. Então, por detrás, de trás de vários comportamentos nossos e de outras emoções disfarces, que nós vamos falar agora, e a gente tem essas emoções que são ditas autênticas, espontâneas, naturais. E por trás delas, como a gente falou, às vezes a pessoa pode pensar assim, mas uai, alegria é um sentimento tão bonito. Será que existe um contexto familiar onde a alegria não é permitida ou ela é tolhida? Existe. Vou dar Sim. um exemplo. Às vezes a criança tá lá toda feliz, chegou da escola. Uma criança, eu tô colocando um exemplo aleatório aqui. Aí uma criança tá lá, chegou da escola e tirou 10 na prova. Ah, chegou toda feliz pra mãe ou pro pai lá. Mãe, deixa eu te contar uma novidade. Nossa, tô super feliz. Ah, não, menina. Agora não. Guarda felicidade pra ser felicidade. Pra que felicidade? Agora não tô com tempo, não. Tô com problema assim. Depois você me conta. Mãe, mas eu quero... Não. Aí, meio que desqualificou ali naquele momento. Então conta. Vai, Ana. O que você quer me falar? Tirei nota 10 na prova, mãe. Tô super feliz. Ué, fez mais nada que sua obrigação. Agora não me enche a paciência, não, que agora eu tô ocupada. Tô dando um exemplo aqui aleatório, mas eu acredito que é muito Mas que comum. Mas acontece, sim. acontece. O que a Ana Carolina, bebê pequena, vai entender? Ela teve a alegria dela, foi acolhida, Não. foi reforçada, Aceita. aceita, acolhida? Não. Ela foi podada, ela foi tolhida. Então, a Ana Carolininha vai entender que a alegria não é uma emoção onde ela vai Boa. ter o reconhecimento das pessoas parentais ali, seja do pai, da mãe, de outra pessoa. O que ela vai fazer? Ela vai buscar uma outra forma de ter atenção, porque a gente tem fomes de reconhecimento, Uhum. principalmente pai e mãe. Faz sentido? Será que quem tá aí assistindo com a gente faz algum sentido para você, prima, isso que eu tô falando? Demais, velho. Demais. E não Né? só quando criança, né? A gente cresce, fica grande já. E ainda com essa fome de reconhecimento, Ou muita. E vamos né? ter muito. Acho que enquanto a gente respirar, enquanto a gente existir, a gente vai ter. É. Então é isso. Então, mas a alegria é uma emoção bonita. Mas às vezes ela aprendeu no contexto que ela não pode demonstrar alegria. Talvez ela vai demonstrar outra coisa. Aí a Sim. gente tem as facetas, né? E as emoções disfarçam. Então vamos falar um pouquinho delas. Então, quando a gente fala, por exemplo, ó, da alegria. Alegria. O que pode ser uma emoção disfarce da alegria? Ai, eu tô muito agitada. Ai, eu tô muito otimista hoje. A ansiedade. A ansiedade, a Uhum. gente vai ver que a ansiedade, pode perpetuar em todas as Várias. emoções, É. né? Várias. Culpa. Já viu aquilo da pessoa não se sentir confortável de realizar algo bom, de fazer alguma coisa, mas eu tô sentindo uma culpa aqui, Culpa. como se não fosse permitida sentir alegria Uhum. Uhum. dessa situação da criança Daninha que eu trouxe aqui, né? E o Pedreiro, ele traz no livro as facetas das emoções. Aí essa eu vou ler que é muito legal. Ele traz muito, eu vou ler só algumas, né? Nós estamos falando aqui da alegria. Ele fala, por exemplo, satisfeito, contente, confiante, otimista, espirituoso, aliviado. São facetas da Uhum. emoção, né? Então, por quê? Porque às vezes eu falo assim, nossa, eu tô tão alegre hoje. Tô tão feliz hoje, tô tão alegre, consegui uma promoção no emprego. Nossa, mas a Ana hoje tá metida, hein? Tá se É por achando. aí. Uhum. Aí vai cortando, não é? E a hora que Ah, você fala assim, nossa, tô animadíssima, consegui uma promoção. Muito nossa, provável nem vem esse, nossa, mas tá metida. que legal. Aí a pessoa pode interagir, Aham. não é? Aí As você fala, emoções nossa, disfarces são mais
permissivas, né? Permitidas Bem socialmente. aceitas socialmente. E, ó, gente, falar de facetas das emoções, falar de emoções disfarces não é que tem certo e errado, não. Tá tudo bem, é assim mesmo. Né? Sim, São sim. estratégias de sobrevivência que a gente vai tendo, buscando ao longo da vida como uma forma de ser aceito, de ser acolhido, de ser sempre bem recebido pelas pessoas. E Né? até de expressar, né? Se De eu não fui expressar. permitido expressar alegria, se eu falar que eu tô animada, eu sou. Então, olha que coisa bacana. Que coisa, olha que Eu legal. não vou somatizar, né? É. E aí fica parecendo assim, ó. Como se eu falasse, gente, eu tô muito, nossa, eu tô muito feliz, tô muito alegre, tal. Reconhecimento, tive, bem arrogante. É como se a felicidade não fosse permitida sentir, né? Então, socialmente, é melhor eu disfarçar. E isso tudo, claro, né, gente, é inconsciente. A gente não faz isso intencionalmente. A gente, são estratégias que vai adquirindo ao longo da vida, né? De Sim. forma para a sobrevivência mesmo. E o amor, o afeto, também são emoções socialmente aceitas e bonitas, mas às vezes também a gente vai buscando esses caminhos paralelos, né? Então, por exemplo, a saudade, a ansiedade, os ciúmes, a indiferença, né? E às vezes quantas vezes já não ouviu falar? Nossa, eu amo tanto aquela pessoa, mas eu não posso demonstrar para ela que eu a amo. Então eu vou ser indiferente. Por Sim, medo sim. até de lidar com aquela emoção, não é? Orgulho, né? Aí o Pedreira coloca também aqui, como facetas do amor, ele coloca malicioso, comovido, curioso, indiferente, apaixonado, amoroso, né? Boa. Saudoso, solidário. Muito legal. O que mais que a gente tem, então? Do medo. Vamos falar do medo, que é uma emoção Vamos. dita negativa, né? Que as pessoas julgam muito. Mas você não pode ter medo. Não, mas você tem que. Gente, eu já não tenho nada, né? Sem falar que medo tem a parte negativa, que qual é? É aquela pessoa que trava, é aquela pessoa Isso. que não vai por enfrentamento, mas a maior parte, né, a função dele maior, uma das, é nos proteger. Então, Isso. como ele é negativo? Nos proteger com relação à nossa sobrevivência. Uhum. De uma situação de perigo, uma situação ameaçadora, né? Sim, sim. Então, como todas, né? As emoções têm a parte ok e a não ok. Eu falo Isso. confortável e desconfortável. Isso. Boa tarde, Fernandinha Alma Verde. Obrigada pela sua presença. Então, e vamos falar desse medo, então, já que muitas vezes ele é mal visto, né? Digamos assim. Sim. É culpa, é timidez, pode ser outra emoção disfarce, ansiedade também, né? Ela disfarça medo, até a falsa alegria. Insegurança, que é o que a gente vê muito. Insegurança, exatamente. Tem um medinho por trás, um medo por trás. Né? Medinho não, às vezes é um medão, hein? Mas como eu guardo aquela emoçãozinha lá numa caixinha que eu não posso acessar, muitas das vezes, você já percebeu situações em grupo em que a pessoa pega e fala assim: ai, mas eu sou tímida, por isso, por isso, por isso. Vergonha, né, prima? Vergonha Vergonha também. também. Ai, eu sinto vergonha, eu sinto culpa. Aí é mais bem acolhido. Fala, não, eu tô com medo. Medo de quê? Medo de ser tal, tal, tal coisa. Medo de vocês me julgarem. Medo, Hum. né? Sim, por muitos anos, né? Isso é desde a infância, mas ainda vim para a adolescência, uma beirada da minha parte de a fase adulta. Eu trazia por detrás, né, na frente do medo, a timidez. Eu sou tímida. Uhum, Gente, como eu era acolhida. uhum, Como eu era, gente, mas não, você não precisa. Porque por detrás daquilo ali estava um medo, uhum. né? Até Muito. você tomar consciência de que era ele que estava por trás da sua timidez, Sim, né? sim. Uhum. É isso. É muito legal. Por isso que o autoconhecimento e É autoaceitamento, coisa tudo, séria. sério, seríssimo. Bom, e aí a gente falou do medo, né? E das emoções disfarce do medo, e temos a raiva, né? E aí, o que, que a gente tem de disfarce? Ah, das facetas do medo. Eu não falei, né? Que o Pedreira traz no livro. Timidez, Isso. ó, Tá vendo? arrasou, Isabela.
Experiência. Experiência própria. Vivência. Tem noção quanto foi sofrido, gente, carregar essa timidez? É mais fácil carregar o medo. Muito mais fácil. Sim, a timidez foi sofrida. Uhum. Prima, mas não é muito mais fácil quando a gente se conhece, que a gente se aceita, se respeita? Claro, É muito claro. mais leve. A gente É gostoso. Gostoso. Eu falo assim, gente, passou. E aí? Vamos dar um jeitinho aqui de entender a pessoa? Uhum. É muito mais fácil. E aí, quando você reconhece que você, igual você falou do medo. Bom, eu tenho medo de quê? Bom, se eu tenho medo de tal coisa, como é que eu posso trabalhar esse medo em mim? E aí você automaticamente vai trabalhando a sua timidez. Sim. Então não é deixar de ser tímida, é acolher o teu medo, entender o teu medo e trazer ele para a tua realidade, né? E aí vem a força do pensamento, que aí você trabalha o teu pensamento junto, você trabalha o ambiente, você entende o ambiente que você está. Porque muitas vezes também, né, Prima, e a gente falou muito da questão da infância, mas tem a questão da vida adulta também. O meio faz a gente. Sim. E muitas vezes, e eu falo isso assim com muita propriedade, mas com muita paz no coração, que hoje eu vivencio esta situação na minha vida pessoal. O meio faz a gente. Muitas vezes eu me pergunto assim, eu vou falar aqui, gente, tem medo de falar, não, ultimamente, eu já sou bocuda, agora ultimamente eu ando mais ainda. Seu muitas adulto vezes... banca. E como meu adulto banca? E aí, muitas vezes eu faço a seguinte pergunta para mim, assim, gente, mas será que eu vivo dois mundos paralelos? E até eu entender que não, eu não vivo dois mundos paralelos, eu vivo um mundo. Porém, eu vivo em dois ambientes diferentes, com pessoas diferentes, com uma cultura diferente e que, por vezes, me aciona emoções e comportamentos diferentes. E papéis diferentes. E aí, dos papéis, das reações, das pessoas e da cultura, vem as emoções tudo junto e o teu comportamento. E tá tudo certo. Exato. E aí, entender isso é um processo de autoconhecimento, de muita terapia, de muito choro, muito riso e assim vai. Né? Mas é leve, é muito bom. Hoje eu entendo isso de forma muito mais leve. E falando da raiva, então, quais são as emoções disfarces da raiva que a gente pode encontrar? É a ansiedade também, a agressividade, impulsividade, ciúmes, inveja, até a depressão. Sim. Pode estar ali camuflando uma raiva, né? Tem autores que trazem, isso é algo bem fresquinho, né, diante dos estudos da depressão, e aqui, né, entendendo como isso afeta o cérebro, o funcionamento e como que tudo funciona, que muito se acreditava que a emoção base da depressão era a tristeza, mas não. Estudos estão trazendo o que é a raiva, tá, gente? Acho que isso vale até uma live. Vale mesmo, já. Porque eu já atendi clientes que chegaram numa tristeza e, assim, se autodiagnosticaram que estavam depressivos, com depressão. Sim. Né? E não é por aí. É lógico que tem a parte da tristeza, mas a base ali tá vindo aí que é raiva. É que muitas vezes não é só uma emoção autêntica, sim, né, Prima? Sim. Por trás de uma disfarce que eu tô achando, tô colocando ali na depressão e no diagnóstico, porque isso aí também serve até para outra live, o tema para outra live, que são os diagnósticos, né? São quando você fecha a pessoa num quadrado, quer contar assunto. Pode ter duas. Sim. Eu sempre achei, sempre na minha vida inteirinha, eu achava que a minha emoção primária era a raiva. Até eu descobri que a minha outra, que muitas das vezes junto com a raiva estava o medo. Não tem jeito das duas juntas, simultaneamente. Mas elas podem estar caminhando lado a lado, né? Digamos assim. Uma, outra, sim. Né? Igual você vendo, sim. Né?
Isso é muito, muito importante, assim, é muito bom. Ter essa descoberta, assim, foi muito bom. E aí, falando das disfarces, das facetas aqui da raiva, ele traz como irado, chocado, decepcionado, não é muito mais bonito, Revoltado. revoltado, mas não é muito mais bonito falar, nossa, estou decepcionado com a Tô Isabela, frustrado. estou frustrado com ela. É lindo. E é Agora mais falar, leve estou com o raiva da Isabela, falar. É. pesado, né? Então, é tudo isso. Invejoso, hostil, vingativo, né? Enfim, Boa. são as facetas aí da raiva. Esse é um livro muito bom do Pedreira, né? Não sei se vocês conhecem, mas fica a dica quem quiser ler mais sobre o tema. A Hora e a Vez da Competência Emocional. Então, Antônio Pedreira. Bacana. Muito bom o livro dele. Bom, aí a gente falou, né, da questão das emoções disfarce e das emoções autênticas, né? E aí a gente fala da autorregulação das emoções. Então, o que é isso, né? Autorregular as emoções. Tem jeito da gente controlar a emoção, primo? Não, não, Tem jeito da gente deixar de sentir? não. Não tem. Então, o que a gente pode fazer com tudo isso? O que Né? tem jeito de controlar? Hum? O que tem jeito que nós controlamos de verdade? De verdade, a única coisa que a gente controla é o comportamento. E o foco. São as duas únicas coisas, o foco e o comportamento. E já são o suficiente para a gente poder mudar as nossas emoções. Se eu mudo o foco, eu mudo a emoção e é claro que tá na cadeia, vem o comportamento mudando. Exatamente, tudo muda tudo, né? Já tem estudo, você citou aí, eu até anotei aqui, eu assisti lá na atualização da UNAT, né? Que é o órgão que gerencia a nossa análise transicional, uma palestra de um psiquiatra, que já tem estudos. Há um tempo atrás, vamos colocar 20, 30, 40 anos atrás, os estudos eram: vamos entender como é que o cérebro funciona quando está sob as emoções, né? Funcionando ali com aquela emoção. Então, a amígdala, né? O tronco, encéfalo, aí tem vários termos. O sistema límbico, que é o das emoções. Das emoções. Mas hoje já tem estudos que provam que os neurônios são afetados pelas emoções, mas as emoções também conseguem mudar sinapses. Sinapses mudam as emoções e as emoções mudam os sinapses. Então, a gente consegue mudar até a saúde, a conexão dos nossos neurônios, gente. Sim. DNA, isso entra dentro desse campo que nós estamos falando que é possível mudar, que eu comecei falando na live. Quando a gente muda, a Bela falou aqui de foco, né? A gente fala de pensamento, de foco e comportamento. Você consegue mudar emoção, mudar sentimento e muda tudo em você. E os seus resultados. E os resultados. O que vem, né, de fora para dentro, né? É. Porque tudo que a gente faz não é para chegar em alguma coisa, né? A gente pensa, sente, comporta e depois do comportamento tem não termina no comportamento, tem mais uma outra coisinha ali, que são os resultados. Então, é uma cadeia que está conectada em exponencial e que é por aí. E onde que está a maior dificuldade que eu vejo nas pessoas? Que elas buscam controlar as emoções. E aí o que acontece? Aí que sai do controle mesmo. Porque além de não conseguir, de não saber como, né, aqui eu preciso fazer, eu não quero sentir, peraí, eu vou ficar calma, tá ali numa ansiedade ou num pânico. Vou ficar calmo. Me conta, quem em pânico, a hora que diz pra si, vou ficar calmo, fica realmente calmo. Não fica. Então não é o controle, não é pelas emoções, não é o começo não é por aí. Não é. Seu áudio ficou. Peraí que eu vou conectar meu celular que a bateria tá acabando. Eu já deixei aqui prontinho. Pronto. É igual eu. Voltou. Eu coloquei meu celular para carregar agora. Agora vai dar ok. Então, e vamos tentar entender qual que é esse caminho, né? Primeiro, a gente já falou algumas vezes aqui do autoconhecimento, né? E para mim, o autoconhecimento, ele perpassa na autonomia, na autoconsciência,
na espontaneidade. O que é espontaneidade? Eu consegui transmitir, eu consegui comportar conforme aquela minha emoção. É lógico, né, gente? Que a gente fala de forma funcional. Porque eu tô com raiva da Isabela, eu não posso voar na jugular da Isabela e dar uma enforcada nela. Já não pode bater no coleguinha, né? Já não vai fazer isso. É um pouquinho educada. Mas, então, o que é isso? Ó, tô com raiva e, de repente, fala, Isabela, não vou conversar com você agora, amiga. Vamos deixar para depois, que agora aqui a raiva tá gritando. Então, eu não quero voar no seu pescoço. Então, daqui a pouquinho nós conversamos. Yes. E tá tudo certo, né? Então, É a melhor, né? Mas as pessoas têm um pouquinho de dificuldade de falar. Eu já ouvi várias vezes, eu não sinto raiva. Sabe aquela pessoa assim, ó, naquela linha, assim, ó, que é sempre daquele jeito? Você nunca viu ela altera plena, Falsa autocontrolada? plena. Ah, não existe, gente. A gente tá o tempo todo assim, ó, né? A nossa vida funcionamos assim. Funcionamos, é do ser humano. É humanamente. Biologia. Uma vez eu ouvi, agora não vou me lembrar onde, prima, de uma pessoa que eu tô achando que é numa das palestras da doutora Ana Cláudia, que uma pessoa lá acamada falou, mas eu não sinto que eu tô viva, alguma coisa assim. O médico falou, olha aqui os pulsos do seu coração. Né? Que ele faz assim, não é? Assim é a nossa vida. Porque a hora que ele cair na linha reta, você não já era. É isso. É sobre isso. Sobre ser gente, né? Ser humano. E aí é isso, né? Autonomia e autoconsciência, que a gente vai conseguindo entender como é que é o meu funcionamento. E eu acho que entra uma coisa muito importante que o Pedro também fala naquele livro, que é a inteligência. A gente chama de inteligência intrapessoal, que é isso, da gente se conhecer, né? Conhecer como é que é o meu funcionamento aqui da Ana, com as minhas histórias, com a minha vida, meu relacionamento aqui, minha história de vida com o papai, com a mamãe, contigo, com a avó, com tudo. Para eu ir para minha inteligência interpessoal. Porque às vezes eu sou muito inteligente com o inter e pouco inteligente com o intra. Alguma coisa vai sair da desencaixada. Que eu acredito plenamente, acredito mesmo, assim, tanto como pessoa e pós muitos anos de terapia e hoje como profissional da área da saúde, que não é possível você ter boas relações de intimidade, aí eu vou falar de intimidade, que é aquela relação autêntica, onde você pode ser você mesmo, sem estar com seus negocinhos, cada coisa no teu lugar aí dentro. Sim. Sem antes você ter intimidade com você mesmo. Né? Educação, conhecimento que está acontecendo ali dentro. Eu conheço muitas pessoas, muitas não, conheço algumas pessoas que são extremamente bem relacionadas. Super. Todo mundo fala bem, pessoas educadas, pessoas polidas, pessoas políticas. E na hora que você entra um pouquinho na intimidade, não consegue lidar com suas emoções. Eu lembrei do Augusto Cury, ele traz esse lugar aí, elas são as pessoas que vivem nos próprios cárceres internos. É bem isso. É bem isso. É libertador mesmo, quando a gente se conhece. Libertador. A gente é a chavinha que a gente abre desse cárcere. Bem legal. E aí se fala, né, dessas inteligências, né, intrapessoal, interpessoal, né, do tempo do sentir. E como é que a gente faz tudo isso, né? Então, se a gente já viu que o sentimento não muda. A emoção não muda, né? Então, vamos falar um pouquinho de sentimento. Sentimento, a gente falou que é o que a gente traz ali para consciência, para interpretar, né? E a Isabela também já colocou aqui que é tudo junto. Então, o que é possível mudar? O foco, o comportamento, a forma de eu expressar, né? E como é que a gente consegue fazendo isso? Acho que o primeiro caminho é autoconhecimento, que nós já falamos aqui, né? Entender a sua história. Eu acho que o segundo é respeitar. Então, por exemplo, diante da mesma situação, você demonstrou sentir medo e eu demonstrei sentir alegria. Existe um certo e errado? Não. Mas diante dessa promoção, você não vai sentir alegria, Isabela? Como assim? Tá doida? Não.
É o seu jeito de funcionar. Como assim você sentir medo? Você é capaz, Medo? você é tão boa no que você faz? Cadê sua autoestima? Ué, É, né? por aí vai. E é o respeito, então é respeitar o que o outro sente, para eu me respeitar e depois respeitar o outro, né? Que a autoestima, ela perpassa na minha visão de mundo, na minha visão que eu tenho de mim mesma e a visão que eu tenho do outro, né? E mudar. Que é o terceiro, digamos assim, na minha opinião, pilar para que a gente consiga ter uma autorregulação das nossas emoções. É entender que é possível mudar. Quantas vezes eu já escutei, você já escutou que, não, mas isso eu não consigo. Ana, mas isso eu não consigo. E aí a gente Beleza, se não consegue, pede ajuda, gente. Porque eu quero mudar. Uhum. Eu quero mudar? Tá me fazendo mal? Tá, não gosto de ser assim. Porque tem coisas que a gente realmente não consegue sozinho? Tem. Tem. E muitas. Tem. Porque se a gente conseguir, a gente já teria mudado. Eu falo muito isso aqui por onde eu vou. Então, se sozinho não conseguiu, peça ajuda. Isso mesmo. Né? Não precisa ficar carregando essa malinha pro resto da vida. Às vezes você não tem nem força para carregar essa mala. Às vezes você nem leva a mala. Muitas das vezes, a gente deixa a malinha lá no trem, lá no ponto, lá no desembarque. Não é? É. Eu aprendi no meu processo terapêutico, também posso compartilhar aqui também, que a gente fala muito, né, na AT, sobre os estados de ego, né? Que é o estado de ego pai, adulto e criança. Então, no meu processo de autoconhecimento, e a gente fala, né, para quem nunca ouviu falar aí da AT, para quem não conhece, que o estado de ego criança, ele convive ali, ele se relaciona tanto com o estado de ego pai, o adulto e criança. Ai, deixa eu mostrar, só um minutinho. Vai lá. Vou pegar um negocinho. Gente, vai dizendo aí se faz sentido para vocês ou não. Clica nesse coraçãozinho, que é o termômetro para mim que faz, tá fazendo sentido. Fala aí pra gente. Ó, Rita, nosso grande erro é achar que vai dar conta de tudo sozinho. Sim, Rita, concordo. Eu já fui essa pessoa. Porque eu não dava conta de pedir ajuda. E é um grande erro mesmo. Mas até a gente ter essa consciência, a gente acha que tá fazendo, que tá tudo ok ali, né? Porque a gente dá conta. E o que acontece em geral com pessoas que têm esse comportamento e pensam assim, tem dificuldade de pedir ajuda? No final de contas, no fritar dos ovos, a pessoa dá conta. Aí que dificulta mais pedir ajuda. Ou, às vezes, que a gente poderia pensar, nossa, mas a pessoa é orgulhosa, tem um compulsor do seja forte. Não. Às vezes ela tem medo ou de pedir ajuda, porque em algum momento da vida dela ela precisou pedir ajuda e ela teve um não. Ou ela teve um, sei lá, vai se virar, vai dar conta sozinha. Então, às vezes, a pessoa tem medo por trás do orgulho de pedir ajuda. Sim. Né? Medo de se expor, medo de se decepcionar. Medo de decepcionar o outro, e aí vai, cada caso é um caso. Né? Nada é à toa e nem por acaso, gente. Por trás de cada coisa tem uma história. História. E quando a gente vai entendendo essa história nossa, é realmente libertador, porque a gente consegue, a Juliana falando aqui, ó, soltar a corda é complexo, mas funciona. A gente consegue soltar a corda. Muito legal. Muito bom. Grata pela contribuição de vocês. Obrigada, Ju, e obrigada, Maria Rita. Então, aí a gente está falando, né, que eu ia compartilhar com vocês do estado de ego, né? Na AT a gente trabalha muito com coisas práticas, ele é muito visual, né? Então, a gente fala de estado de ego pai, o adulto e a criança. E aonde que está a nossa motivação, a energia de vida, as nossas emoções, o que funciona a gente para a vida, é no estado de ego criança, né? E aí eu descobri que a gente está falando aqui das malinhas, né? Com 44 anos. Eu descobri que minha criancinha linda, maravilhosa, está lá na estação do trem, lá atrás. Lá atrás. Esqueci
de trazer ela comigo, gente, para a vida adulta. Então, o que eu estou fazendo agora? Estou voltando lá atrás para eu buscá-la. Então, resgatando, através de momentos, de situações, eu falo assim, não, agora é a minha criança livre que vai ser energizada, a gente brinca assim, né? E aí, isso é um ponto muito bom e eu acho que interfere muito também, né, prima, na questão de relacionamento de casais. Muitas das vezes, a gente precisa recuar. A gente precisa ir lá atrás, resgatar coisas suas, porque às vezes é coisa sua que tá prejudicando o seu relacionamento com o seu parceiro ou sua parceira. Não é? Não pode ser isso? Sim, demais. É o que mais tem, né? E às vezes esse andar, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu não posso dar o braço a torcer, porque senão o outro vai crescer. Não, tem hora que a gente tem que dar o braço a torcer. Ou senão eu perco o controle. Perder minha moral, né? Controle de que você controla no outro, prima? O que a gente controla no outro? Nada. Se na gente a gente controla só duas coisas. Imagina no outro, gente. A gente não tá dando conta de controlar nem a gente mesmo. Olha a Kátia aqui, ó. Eu adoro esse palitinho da Ana nas sessões. Super funciona para compreender minhas emoções. Que linda! É linda, ela é minha paciente. Amo de paixão. Aprendo muito com ela. A gente compartilha muitas coisas legais. Kátia, obrigada. Tá vendo? Esse palitinho faz milagres. Sim. E aí é isso. E aí eu fui percebendo que meu pai estava muito energizado. E aí o pai não deixa a gente sentir, não, gente. Que o pai só manda. O pai só fala, você deve. Eu falo assim, a gente fica lá no banco de reserva quando o pai tá atuando. É isso mesmo. E aí? Lá vai a Ana para trás. Então, isso é um processo de autoconhecimento e de mudança. Mudança. Ai, Ana, e como é que você fez isso? Aí eu tenho as estratégias que eu fui buscando. Uma coisa que eu busquei é salvar uma playlist com as minhas músicas de infância. E aí eu ligo, vou viajar, eu ligo no toco do carro, sozinha, óbvio, né? O povo não achar assim que eu sou muito doida. E canto igual como se eu estivesse no show da Xuxa, por exemplo, que eu adoro Balão Mágico, Trem da Alegria. E ajuda. Gente, é uma coisa bobinha, mas faz muita diferença. Para sua criança. Nada. É muito rejuvenesce a gente. É transformador, né? Que você está trazendo sua criança, dando para ela e dizendo para ela o seguinte: aqui você agora pode ficar livre, saudável, espontânea, viva dentro de mim. Porque eu a motivação tá ali. A motivação tá ali. Tem como a gente viver sem motivação na vida? Tem, mas aí a gente vai viver uma vida apagada, uma vida mais ou menos, meia boca. Vou levando a vida, né? Deixar a vida me levar, igual aquela música. Né? E a questão de compreender tudo isso, né? De mudar pensamento. E perpassa por onde? Tudo isso que nós estamos falando. Tanto o autoconhecimento, quanto a possibilidade de mudar, a autoaceitação, no aprendizado. Um aprendizado constante. É aprender novos padrões de pensamento. É aprender novas formas de comportamento. É aprender. E aí, para isso, eu preciso dedicar, eu preciso de investir energia na mudança. Porque ninguém vai me mudar, ninguém muda o outro, né, prima? Não. Eu não mudo ninguém. Eu mudo só eu mesmo. E já é difícil. Sim. Né? E esse mudar, eu falo muito assim, e escuto muito também. Às vezes a gente se cobra, né? Bem, vim para a sessão hoje, amanhã eu já sou outra pessoa. Não, calma. Eu demorei 40, como diz meu terapeuta, você demorou 44 anos para constituir o que você é hoje. Você já está querendo assim, ó, do dia para o outro. Não é varinha mágica. Não é. Né? Nós vamos com o tempo. E aí você faz o certo, você faz... Depois você erra de novo. Aí você aprende com aquele erro de novo, aí você volta de novo, né? E assim vai. Eu falei aqui no início que muitas das vezes, quando algo me frustra, eu vou para raiva, né? E de um mês para cá, aconteceram 2 episódios na minha vida. Claro que eu não vou colocar aqui o que exatamente aconteceu. Mas foram 2 episódios que facilmente eu ia para raiva. E quando eu vou para raiva, eu não tenho vergonha de falar isso, porque eu sou um ser humano e que erro, né? Como todos nós.
Eu vou muito para agressividade no meu jeito de falar, meu tom de voz. Vou pro embate. Vou embate. Vou no embate com a pessoa. E esses 2 episódios que aconteceram na minha vida, por mais que eu não tenha ficado assim muito bem, porque eu, como diz o ditado, eu acertei até um ponto e errei no outro. Eu não fui pro embate. E aí eu deixei a pessoa, ela me ofendeu, ela falou uma coisa que eu não gostei e que qualquer momento da minha vida eu iria retrucar. Eu estava sentada, inclusive, a pessoa estava em pé e ela falando o que ela queria falar, tá? Das questões dela, e eu sentada mantendo o meu tom. Então, assim, isso para mim é muito orgulho, porque em outro momento, né, prima, você me conhece? Ó, Era. não era? Muito bom, assim. né? E é isso. É isso que eu queria trazer aqui hoje, essa reflexão. Pensar que é possível, gente. Eu acho que é possível ser leve, é possível, porque a gente conseguir entender todos esses processos, a gente vive uma vida mais leve, mais feliz. Sim. E eu falo que essa caminhada, eu penso particularmente muito isso, olhando para a minha e para tudo que eu vivencio aqui no consultório. É uma caminhada muito linda. Eu acho linda a caminhada de cada ser humano, né? Desses altos e baixos, de ir lá fazer isso, depois, opa, agora eu já consigo. Isso é muito bonito de se viver, né? Eu vejo que a vida é isso. Eu não acredito de verdade que a gente vai chegar em um momento na plenitude 100%, nessa perfeição. Né? A gente melhora aqui, mas aparece outra coisa para melhorar, melhora essa outra coisa, aparece outra. E é isso que eu vejo, faço bem uma analogia com as batidas do coração. Se o nosso órgão que fala que é o que nós estamos, né? Vivos, de forma bem clara, funciona assim, por que nós vamos querer não funcionar assim? A lindeza da vida está por aí. É isso mesmo. Né? Eu também acredito muito nisso. Igual você está falando, é muito bonito mesmo a gente ver o crescimento das pessoas. E a gente está ali junto, acompanhando, né? Essa evolução, que não necessariamente é em vista da perfeição. E a gente aceitar que nós vamos errar. E nós vamos errar várias vezes. Sim. Porque não existe ser humano que não erra. Né? E errar tá ok, né? E tá ok. Exatamente, tá ok. Tá tudo, é o princípio da okeidade, né? A gente fala, né? Eu gosto muito. E eu gosto muito disso. Eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que quando a gente se conhece, e eu já ouvi muito isso, né? De que mas eu não consigo controlar. Isso vem, na hora que eu vejo, eu já fiz. Né? Eu mesmo já falei muito essa frase. Muito. E hoje eu tô vendo que não é bem por aí. Né? A gente consegue controlar sim. Mas é um processo, né? Um processo. É uma desconstrução para depois uma construção nova. Isso. Né? Isso. A Kátia, somos altos e baixos, vamos aprendendo a lidar com cada momento da vida, vale a pena viver. Obrigada, meninas, pela live. Que lindeza. Grata, Kátia. Nossa, agradecemos ser aqui com a gente. Prima linda do meu core, PC Ana Carolina, grata por tanto. Tá? Continuo com você e você comigo, contando sempre nessa parceria valiosa e valorosa. Ok? Para você que está aqui conosco, muito obrigada pela participação, por ter dito sim, você ter parado numa quarta-feira, 16h, para entender algo sobre você. Muito bom. Valiosa eu que agradeço. Presença e participação. Eu que agradeço também, primo, o convite. Estamos juntos nessa parceria muito, muito feliz. É parceria de vida, viu, gente? De vida. Gente, é muita vida, é muita história.
temos alguns projetos aí que estamos desenvolvendo, mas não vamos dar spoiler nenhum pra galera. Tem uma frase muito legal que eu ouvi, que eu queria fechar com ela, que é de um psiquiatra, o Dr. Jorge Salim, que foi também no workshop de atualização da UNAT. Ele falou assim: eu posso eu posso ter uma pneumonia, peguei uma pneumonia, posso curar da pneumonia, mas não quer dizer que eu não vou ter pneumonia de novo. Perfeito. Fechou. Não é legal essa analogia? Pra gente fechar a conversa? Sim. É isso. Perfeito. É sobre isso. E ó, obrigada, prima, pelo convite. Estamos juntas e obrigada a todo mundo. Quem vai assistir depois, espero que goste. Depois comente com a gente, né, prima? A Manda live no vai direct. ficar gravada. Vai ficar gravada. Isso mesmo. E até a próxima. Até. Beijo, Um ótimo beijo. restante de quarta, gente. Para você também. Para vocês também, gente. Tchau, tchau. Tá. Obrigada.